Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Além da Lei, o podcast da FGX, consultoria estratégica para escritórios de advocacia, onde nós temos a honra de receber sócios e sócias dos principais escritórios do Brasil para falar sobre algo muito além dos tribunais, para entender o modelo mental dessas pessoas, como elas pensam, como elas enxergam o mercado. Vocês podem ver que a gente está com um cenário diferente aqui, a gente está hoje sendo recebido e muito bem recebido no escritório da nossa convidada, que eu vou apresentar para vocês agora, a Rosane Menezes, CEO, sócia e CEO do Souza Okawa. Rosane, muito obrigado por nos receber aqui, por deixar montar esse mini estúdio aqui no Souza Okawa. É um prazer ter essa conversa contigo. Obrigada, Fernando. O prazer é todo meu. Estou muito contente aí. Vamos ter uma conversa aí bacana. E é um prazer também te receber. Eu acho que você foi super empático até. Eu que estava com problema de agenda e vocês foram muito gentis de virem até a nossa casa. É um prazer pra Que gente. bom que a gente conseguiu conciliar. Rosane, vamos começar do começo, né? Você inicialmente ficou na dúvida entre direito e medicina. É meio clássica essa, né? Mas optou pelo direito. Como é É que foi isso? clássica, eu nem sabia mesmo, mais de uma pessoa, porque são tão distantes, enfim, uma biológicas, outra humanas, enfim. É verdade, eu nunca serviria para medicina. Vou tirar sangue, eu desmaio. Então, para mim não seria clássico. Não, eu não. Eu, na verdade, sempre gostei, não que eu tivesse uma paixão, né? Que eu acho que médico talvez tenha alguma coisa, né? Um sacerdócio que a pessoa nasce, não isso, não por isso. Mas eu nunca tive problema com sangue. Quando alguém quebrava, machucava, eu ia lá no meio, eu ajudava, enfim. Então, acho que a medicina, quando eu fui chegando ali no colegial, foi alguma coisa que eu namorei um pouco, que eu achava legal. E o direito também, né? Eu acho que eu até cheguei a comentar com você que acabei escolhendo o direito por medo de não passar na medicina, então não foi nem by heart, né? Eu acho que foi mais uma decisão aí pensada e no final deu certo, foi bom também, enfim. Mas eu tive esse momento aí vamos dizer, na adolescência, ali, o começo da juventude. Não foi planejado, mas no final deu certo, né? Na base aí da disciplina, na base né, da necessidade, né? A gente vai falar também um pouco disso. Enfim, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória e aí eu vou fazendo mais algumas perguntas aqui ao longo do caminho. Bacana. Então acho que foi isso, né? Eu tive um pouco esse momento, né? Acho que eu cheguei a comentar, o meu pai, a família do meu pai e da minha mãe, eles são paraibanos, vieram da Paraíba, nasceram, se formaram lá, casaram. E aí meu pai veio trabalhar em São Paulo e aí foi quando tiveram meu irmão ainda lá em João Pessoa, pequenininho, e depois vieram para São Paulo e eu já nasci aqui. E então a única referência que eu tinha do direito, né, meu avô materno, que foi, enfim, juiz, desembargador, chegou inclusive a presidente do Tribunal de Justiça, né, da Paraíba, mas era muito distante, né? Primeiro porque eles moravam longe, a gente encontrava nas férias. Segundo porque nenhum dos filhos da minha mãe seguiu a carreira, né? Meu avô sempre foi muito contundente em dizer não é uma boa profissão, exige muito, principalmente porque eu acho que ele foi, né, para concurso público, então ele mudava de cidade, né, ainda quando estava como juiz, e cada filho nasceu em uma cidade, enfim. Então, acho que nunca foi uma possibilidade para os filhos. Então, veio para os netos, né? Uma prima minha se formou em direito, mas acabou nunca exercendo. E aí, acho que veio isso para mim. Eu lembro da biblioteca do meu avô, quando a gente ia para lá, ele tinha uma sala enorme, muitos livros e tal. Enfim, e aí eu acabei prestando direito, passei na PUC, comecei, enfim, a cursar a faculdade, mas assim, não tinha uma grande paixão, né? Nenhuma área específica pelo direito, nem pelo direito em si. Eu era boa aluna, eu sempre fui, enfim, eu cumpria, né, ali, mas, mas nunca foi, não tinha tido aquele clique, sabe? E aí, no segundo ano, eu já comecei até a trabalhar até um pouco também, você até falou da necessidade, eu queria muito ganhar um carro, porque eu morava longe, né, para ir para a PUC, e meu pai falou que só me daria um carro quando eu tivesse dinheiro para sustentar, né, pagar o IPVA, enfim, a gasolina. Então, esse foi a minha razão, fui procurar emprego, consegui, era um outro momento ali, né, eu fico pensando hoje em dia como é que são os estagiários para mim, foi um amigo que indicou outro amigo, enfim, fiz uma entrevista e comecei a trabalhar, comecei no contencioso civil, trabalhei um pouco no trabalhista, eu fazia muito fórum,
né? Eu sou estagiária daquela época da fichinha, né? Pastinha, né? Pastinha, exatamente, né? Mas, de novo, eu cumpri um papel, eu fazia o meu trabalho, eu gostava do ambiente de escritório de advocacia, acho que tinha um certo glamour já, né? Enfim. E, e aí eu. Mas ainda simplesmente trabalhando por trabalhar, né? Para ter um ofício. E aí aconteceu uma mudança de chave aí, eu acho que uma questão pessoal na minha vida. Eu acabei me casando quando eu estava, acho que no 4º ano da faculdade. Eu era bem novinha ainda. E aí fiquei casada 2 anos, né? Até 1 ano depois de formada. E o casamento não deu certo. Eu, enfim, acho que foi um pouco precipitado e tal. Eu me separei e tive que voltar para casa dos meus pais, né? Eu lembro muito dessa volta, né? Que foi sofrida, porque você ganha uma autonomia, né? Ou você vira uma dona de casa, ou enfim. Acho que em N contextos ali, depois você volta, né, para casa dos seus pais e tal. E naquele momento eu voltei porque eu não tinha dinheiro para alugar um apartamento, para viver sozinha, enfim, né? E naquele momento eu tive uma certeza, eu falei, olha, eu quero ser dona de todas as decisões da minha vida, e para isso eu vou ter que, enfim, me dedicar à minha carreira. Eu falo que foi um clique, que foi no momento que eu decidi que eu queria ser uma profissional do direito mesmo, que eu queria ser uma grande sócia de um escritório de advocacia, enfim, né? Porque daí eu já sabia as diferenças e tudo mais. E foi, eu acho que o momento, assim, que... Eu lembro exatamente o dia, sabe? De olhando, eu falo assim, putz, eu vou me dedicar, eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser bem-sucedida na carreira. E aí, ser bem-sucedida era ser sócia de um escritório de advocacia, né? Que eu não sabia nem ainda qual. Jogar o jogo grande, Jogar né? o jogo grande, é Ser isso uma aí. legal maker, né? A gente tá, a Rosane é uma Total. das primeiras integrantes do Legal Makers e lá a gente vê, conversando com os outros membros, né, que tem muito, em todo mundo tem esse inconformismo, né? Da É pessoa que verdade. assim, cara, não, isso aqui não tá legal, vamos melhorar, mesmo quem já tá, né? E todo Uhum. mundo ali já tá num nível muito alto. E isso despertou cedo em você, né? Sim, Falar. foi. E de fato, e dali é tão engraçado, por isso que eu falo muito, e eu acredito muito, né? A gente tem que, para qualquer coisa acontecer na nossa vida, a gente tem que acreditar. Acho que é o primeiro passo. Se você não acredita que aquilo pode acontecer, não vai acontecer. Pode passar todos os bondes na sua frente, você não vai ver, né? E aí eu lembro que foi assim, logo depois que eu tomei essa decisão, foi uma decisão interna, né? Não tinha absolutamente nada de externo, então um pouco foi verbalizada. Eu já tive a oportunidade de mudar de área no escritório que eu estava, porque eu trabalhava com contencioso, e aí na época estavam começando aí, vamos dizer, as operações societárias, os M&As, né? A gente está falando ali de década de 90, né? Então, é, uma sofisticação da nossa Uhum. advocacia, né? E aí eu tive a oportunidade, porque eu me dava muito bem com o sócio da área societária, e aí conversando com ele e tal, ele falou, pô, por que você não muda, né? Eu era advogada júnior ainda. Não vem para a área de societário, conhecer, é tão legal e tal. E aí eu fui, e aí foi quando eu me apaixonei pelo direito, né? Eu acho que até então eu trabalhava, né? Enfim, e para pagar as contas, para ter uma ocupação, enfim. Mas naquele momento ali, quando eu comecei a ver, né, as operações, os contratos, as negociações, né? Foi realmente a hora que eu entrei um pouco para jogar o jogo, sabe? E aí eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer. É isso, agora eu me achei, é isso que eu quero fazer. E foi Deixou de ser muito legal. trabalho, passou a ser a sua missão Profissão ali. mesmo, missão. E aí eu acho que tem outros entornos, né? Porque quando você trabalha, né, no consultivo empresarial, você tem acesso também a negócios, né? Sim. Aquela notícia que você viu no jornal, eventualmente aquela pessoa está sentada na sua frente, né? Ou aparece alguém discutindo aquele assunto, né? Vida real mesmo, Sim. sabe? Então foi quando eu acho que eu A comecei. manchete, ó, tá vendo essa empresa aqui? Comprou, fui eu que Exata, fiz. Isso exata. é muito legal. Foi muito legal. E aí foi até mais ou menos na época que eu fui trabalhar no Washman, né? Então eu trabalhei um bom tempo lá nessa área e o sócio, né, que eu trabalhava foi pro Felsber. Ele até me convidou para ir com ele, mas eu achei melhor ficar mais um pouco. E aí depois de um tempo a gente se encontrou de novo, ele refez o convite e eu fui. E aí foi quando eu fui pro Felsber, aí eu já fui como advogada sênior 1 nessa época. E aí foi quando eu acho que eu conheci um grande escritório, né? Eu fui bem na transição do Felsber, quando ele saiu daquele prédio marronzinho e tal, foi pro Itaú Personalité ali na, na Paulista sei lá, virou um escritório de 20, 25 sócios muito rapidamente, tiveram várias contratações laterais, o espaço físico triplicou, então
para mim, assim, foi a primeira vez que eu entrei num grande escritório de advocacia, assim, e foi muito legal, assim, foi muito... Eu sempre falei, eu sempre adorei, né? Depois que eu, enfim, que eu me apaixonei pelo direito, eu adorava advogar, eu adorava aquele ambiente do escritório, os clientes. E era uma época também que a gente achava muito legal virar à noite, as auditorias, né? Viajar, né? Então a gente ia viajar às vezes para pegar uma assinatura, ou enfim. Foi uma época muito boa da vida, de muito aprendizado, assim. Ah, legal, legal. E aí, Rosane, nessa sua transição, você falou que gostava de estar junto com as pessoas das empresas, dos negócios, e você acabou indo também para uma empresa, né? Como é que foi essa sua transição, né? Um movimento diferente, né? De um escritório em que você já era sócia, Não, eu era estava sênior. ali É, como como sênior sênior, para uma empresa, uma sociedade de economia mista, né? Exato, foi isso mesmo. Eu estava ali já, eu acho que eu já era uma Senior 3, Senior 4 na época, enfim. Então eu estava um pouco naquele turning point, né? Ou eu vou batalhar aqui para eventualmente ser sócia, né? Enfim. E, e aí eu, eu lembro que na época tinha um certo descontentamento, talvez com a cultura, com algumas, enfim, algumas coisas que eu acho que não era necessariamente do escritório em si, mas acho que da indústria da Sim. advocacia, né? Eu lembro que eu olhava muito aquilo e falava, né? Ou aquilo que eu achava o máximo de virar à noite, disso, daquilo, né? E eu já comecei a não achar tão mais o máximo. Eu falei, poxa, mas se olhava os sócios, né, com essa vida, você fala, poxa, não é a vida que eu quero ter. Então, em algum momento desencaixou ali, mas apesar de eu ter muito claro, né, lá de trás ainda, né, quando a gente volta ali para o primeiro ano de formado, de que eu queria ser sócia de um escritório de advocacia, eu queria ser, né, tomar as rédeas da minha carreira, eu não consegui fazer um processo muito linear. Então, qual é o escritório, para onde eu vou? Eu tinha aquele objetivo final, né? Eu olhava para aquilo e falava, né? Mas sabia que no meio do caminho poderiam ter adequações e eu sempre olhei muitas oportunidades, né? Sempre fui uma pessoa que me relacionei bem, vários amigos, várias tribos, né, de amigos, enfim. E aí eu tinha esse amigo, que era um amigo que já trabalhava ali na área pública, e aí eu comentando com ele do meu descontentamento, mas eu tive um descontentamento, mas eu não sabia exatamente o que que era, né? Ele falou, olha, tem uma oportunidade para trabalhar na Sabesp, o Dalmo, né? Enfim, o Dalmo Nogueira acabou de assumir lá a presidência da Sabesp, ele está procurando um advogado de mercado para ser assessor da presidência, porque a Sabesp é uma empresa que passou por um processo de saneamento muito grande, hoje em dia ela tem papéis aí na Bolsa de Nova York, a maior empresa, né, estatal do estado de São Paulo, ela tem uma importância muito grande e tal. E quando ele me falou, eu achei tão curioso, porque o meu pai, ele fez a carreira dele na Sabesp. Quando ele veio de João Pessoa para São Paulo, foi porque ele passou num concurso para ser funcionário público da Sabesp, e lá ele ficou a vida inteira dele. Então eu lembro eu Legal. pequena, com 8 anos, 9 anos, indo em estação de tratamento de água com meu pai. Eu corria no meio ali né, enfim, dos reservatórios e tal. Falei, nossa, que engraçado, né? Se Nessa isso não for época, um sinal, né? exato, e nessa época meu pai já estava, inclusive, aposentado, né? E aí eu falei, vamos lá conversar. Conversei, conheci os Dalmo, gostei muito. Foi uma conversa também muito tranquila. Conversei com a Carla Bertocco, que na época era assistente dele direta, também chegou a conversar comigo e tal. E aí, vou falar, ó, se você quiser vir, né, o cargo aí, né, é seu. E aí eu fui, de novo, sem saber muito, né? Para mim era um pouco que interessante isso, né? E eu vinha da área 100% privada, trabalhava com direito privado, eu nunca trabalhei com direito público, estrutura nem nada, né? Às vezes vamos dizer assim, eu flertava um pouco o Project Finance, porque tinha ali bastante ali no Felsber. E, e foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Eu fiquei lá, acho que quase 4 anos. Eu tive a experiência de viver dentro de uma empresa, né, de ter essa experiência de dentro, ver o que o cliente precisa. Eu participava das reuniões de diretoria, eu participava das reuniões de conselho, a gente participava das reuniões que aconteciam no palácio, muitas vezes, de estratégia. Então, assim, foi. Eu acho que assim, eu ganhei muito como maturidade profissional, entender a empresa, entender números, olhar balanço, várias coisas foi muito legal. E eu lembro que uma coisa que eu aprendi lá também, que foi muito interessante, eu, logo no começo,
conversando com o Dalmo, ele falou, Rosane, aqui você vai ter que escolher 2 ou 3 projetos, porque a máquina é enorme, né? A Sabesp é uma empresa de 17 mil funcionários, salvo engano. Então, concursados, pessoas que vão ficar lá, que continuarão lá, né? A gente estava lá de passagem, né? Por um mandato, enfim. Então, escolha, né, de 2 ou 3 no máximo projetos, se dedique a eles, porque é isso que vai ser o seu legado. É isso que, se você conseguir terminar pelo menos um, quando você sair daqui vão lembrar de você, e você, quando sair, também vai poder, enfim, ter aí um repertório, né, desse projeto. E aí eu acabei, apareceu para mim trabalhar no projeto da PPP Alto Tietê, a lei ali, eu estava ali acho que em 2007, a lei a 1079 é de 2004, né, a lei de PPPs, então não tinha nenhuma PPP assinada no Brasil. A Sabesp recebeu ali uma carta, uma manifestação de interesse pedindo uma autorização para estudar de um grupo privado. E aí o Dalmo me chamou e falou, olha, eu queria que você tocasse isso aqui para mim, é um projeto importante, é estratégico para a empresa, é estratégico para o governador e tal. E a minha primeira reação foi, poxa, mas isso é direito público, né? Isso é direito administrativo, né? Mas ele falou, e aí ele ainda falou assim para mim, olha, se você precisar de consultores externos, vamos contratar consultores externos, mas alguém tem que ser dona do projeto. E eu queria que você assumisse essa função. E aí foi muito legal, porque eu fui estudar, a gente teve a oportunidade de trabalhar com o professor Carzari, com a Vera Monteiro, que a gente contratou como assessor. Mas, assim, independente disso, a empresa era muito grande, a gente formou um grupo de trabalho e a gente, enfim, acabou aí assinando a primeira PPP do Estado de São Paulo, de saneamento, né? Foi a Alto Tietê. Não foi a primeira do Brasil, porque a Embasa saiu um pouquinho antes, mas foi bem pertinho as duas. E eu fiquei lá, no final, no meio do caminho, o Dalmo acabou saindo, né? Porque teve uma mudança ali, saiu o governador Geraldo Alckmin, entrou o Serra, e aí o Gessner, né, entrou como presidente da Sabesp, e ele, enfim, eu acho que viu um pouco o trabalho que eu estava fazendo e me convidou para continuar com ele. E aí eu falei, olha, eu vou continuar até terminar esse projeto. E foi o que eu fiz, a gente entregou, recebemos envelopes, e no dia seguinte da sessão pública eu saí da Sabesp e voltei, porque eu falei, não, agora já deu, eu preciso voltar, eu quero trabalhar, né, na área privada, foi muito legal tudo que eu aprendi aqui, amadureci muito, mas agora eu quero voltar para a área privada. E aí foi quando eu voltei, e aí eu fui trabalhar no escritório na Almeida Bugelli, que era uma sócia que já tinha sido do Felsber, a gente se reencontrou, e aí ela me fez o convite para ir para lá para ser sócia, mas eu fui muito com o intuito para voltar para a área de M&A. Eu lembro até Retornar ao que mercado, né? eu lembro que quando eu voltei, a Silvia fazia muita área de M&A, mas fazia muito mercado de capitais, né? O Marcelo fazia a área de imobiliário, e eu, para mim, né, ia cuidar um pouco ali do empresarial, né? E a área de M&A, que é o que eu fazia lá no Felsber. E foi muito interessante, porque eu comecei a ser procurada em função do projeto do Alto Tietê e toda a visibilidade que ganhou, para estruturar projetos de parceria público-privada. E foi muito natural, sabe? Quando eu vi, eu tinha muito mais projetos e muito mais consultas e clientes na área de direito público e muito voltado a concessões PPPs do que na área de M&A. Então, naturalmente, eu falei, olha, eu acho que eu estou com um... Esse, esse ponto é muito interessante, Rosane, porque ele toca em algo que é comum para a grande maioria dos advogados, que eu brinco chamando de fetiche da especialização, né? A pessoa sai da faculdade, aí faz uma pós, faz um mestrado, faz doutorado, não tem nenhum cliente naquela área, mas já, não, é isso que eu amo, quero fazer pro resto da minha vida. E eu vejo na sua trajetória, como de muitas outras pessoas super bem-sucedidas, essa questão de você entender o momento, entender para onde que as coisas estão te levando, né? Você chegou a atuar no trabalhista, passou pelo civil, M&A, e aí com a experiência na Sabesp você ganhou não só o aprendizado, mas também uma referência na área de PPP, né? Fez uma das Exato. primeiras do Brasil, a primeira de São Paulo, começou a surgir cliente, começou a surgir demanda nessa área. Uhum. Você voltou para o mercado para M&A, mas começou a surgir e você surfou essa onda, né? Foi isso mesmo, exatamente. Então, Foi isso, isso mesmo. isso é muito interessante, isso diz muito sobre essa adaptabilidade, né? Sobre essa skill de, assim, eu não vou, não é porque eu quero isso aqui que eu também vou me prender, né? E também não ficar muito committed com uma área que não é o que te traz ali
né? Não ter um apego, né? No empreendedorismo a gente fala que é super Sim, perigoso sim. você se apegar a uma ideia, a um negócio, porque senão depois você pode, né? Você se apaixonar muito por uma ideia, né? Porque um negócio como um todo, né? Porque uma empresa também, ou uma empresa ela vai quebrar, ou ela vai ser vendida, ou ela vai ser sucedida, né? Ela vai Uhum, passar por uma uhum, sucessão. uhum, Então, só tem esses três finais, assim. É difícil uhum. você, né, se apegar muito, porque aquilo ou vai passar para alguém, ou vai ser vendido, ou vai quebrar. Sim. Mas você conseguir deixar esse legado fazendo, né, o que você quer fazer, mas também o que o mercado te demanda, né? Que a gente chama de product market fit, né? O que você oferece tem fit com o que o mercado demanda, porque senão não Exato. existe o negócio. Uhum. Acho isso muito interessante da sua trajetória. Mas aí, retomando, você volta para a advocacia, né? Querendo atuar com M&A, mas é direcionada a essa parte de infraestrutura, que é onde você atua até hoje, né? Exato, onde eu É o estou seu até foco hoje. até hoje. Exato, é. Não, e eu acho assim, é, e aí isso tem um pouco a ver até com o Sozokawa, né? É, eu sempre, eu sempre precisei me divertir com as coisas, qualquer coisa. Eu acho que para alguma coisa, para eu poder me comprometer, eu sou muito comprometida, eu sou muito disciplinada. Mas para eu poder me comprometer, eu preciso me divertir, senão não vai acontecer. Eu vejo até os meus amigos, né, nas minhas relações pessoais. São pessoas que eu me divirto. Cada um completamente diferente do outro. Mas eu acho que tem que ser relações leves, né? E eu lembro que quando eu fui fazer a PayPal Tietê, quando a gente montou, eu me diverti muito no processo. Porque o processo, a gente fala, sempre tem, né, tem um tripé ali, né? Que é a parte da assessoria jurídico-regulatória, a parte econômico-financeira, da sustentabilidade, né, do projeto, e a parte técnica. Então, você fica um ano e meio com aquelas pessoas numa mesa aprendendo um monte de coisa, né? E na hora que você vai redigir o contrato, você tem que entender qual que é o Conversava muito com seu pai serviço. nessa época sobre a parte técnica. Então, é engraçado, porque daí nessa época já tinha conseguido um dos meus goals, que era ir morar sozinho, eu já tinha saído de casa, já tinha comprado meu primeiro apartamento, então eu já não tinha esse contato todo com ele. Mas a gente trocava, assim, né? Ele ficou super contente quando eu. Porque daí eu cheguei a coordenar um livro, publiquei um livro, enfim, então foi Legal. muito legal, assim, né? Mas ele sempre teve uma posição mais tímida para, sabe, não, se ela precisar, ela vai contar comigo. E eu também tinha alguma coisa do tipo. Eu preciso mostrar que eu não estou aqui por causa dele, né? Apesar de não ter relação absolutamente nenhuma, nunca teve, né? E as pessoas foram saber que eu era filha dele pelo meu sobrenome, sei lá, um ano depois, alguma pessoa que lembrou dele falou: "Você é alguma coisa do Vital, né? Tô vendo o sobrenome." Eu falei: "Ah, meu pai." Nossa, eu não acredito, enfim. Então, mas eu acho que tinha essa coisa, eu sempre tive essa coisa da diversão, sempre, 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 né? E divertir não quer dizer que não vai ter problema, não vai ter, né, perrengue no meio do caminho. Mas, então, quando apareceu essa oportunidade de eu começar a trabalhar com isso, eu falei, poxa, por que não? Eu gosto, é divertido, vou montar uma equipe. Na época eu chamei a Silvia e o Marcelo, né, os meus sócios, o Rodrigo, que estavam lá também. Falei, olha, a gente está aparecendo isso aqui para mim, eu acho que eu devia desenvolver uma oportunidade, né? E eles acharam super legal, claro, vamos, né? Todo mundo investiu e ali eu fiquei, foi muito legal, a gente chegou até a mudar o nome no site da minha área, porque, né, eu estava muito focada em contratos, M&A, societário e tal, né? E aí até culminou, enfim, eu acabei saindo de lá e indo montar uma boutique só disso. O negócio deu tão certo, né? Que eu, enfim, Foi montar o seu próprio foi escritório. montar meu próprio escritório, porque de novo veio alguma inquietação ali naquele momento, assim, de novo, né? Querer fazer a coisa do seu jeito, né? Acho que de querer fazer do meu jeito e de eu acreditar que dá para fazer diferente. Eu sempre acreditei, né? Porque, primeiro, talvez eu seja um exemplo. Eu nunca fui uma pessoa que trabalhei até meia-noite. Eu já virei noite, eu já trabalhei, já achei legal, mas eu não era aquela pessoa que apagava a luz do escritório. Eu sempre fui muito eficiente, né? Então eu sempre saí do escritório 7, 7 e meia, 8. Era o meu horário, assim, eu não. Vários dos meus pares trabalhavam até meia-noite e tal. Eu nunca gostei disso, né? E isso não me impediu de ganhar bônus, de crescer profissionalmente e tal. Então eu falava, poxa, tem um outro jeito de trabalhar que tem que ser mais leve, né? E aí foi quando eu resolvi montar o Emiló Advogados, né? E foi muito legal também. Acho que foi um pouco de loucura, porque eu montei sozinha. Era eu com dois advogados júniores e E tinha um filho uma. na barriga. E não tinha o filho na barriga ainda. E aí eu, enfim, depois de 6 meses do escritório funcionando, eu engravidei.
E aí eu falei, meu Deus, o que que vai ser, né? Porque quando eu tiver o filho, né? Enfim, vou deixar na mão desses dois advogados júniores, né? Já era arriscado contratar uma pessoa só, que eu era a única, né? E aí aquelas coisas de novo, é o que eu falo, né? Eu tenho assim, como postura de vida, eu acho que as coisas elas acontecem na hora que ela tem que acontecer. E se você abraça, né, o desconhecido sem medo, você fala, bom, como é que eu vou resolver isso aqui? Não sei ainda como é que eu vou resolver isso aqui, mas eu tô no quarto mês, eu não preciso resolver isso já. Então, eu vou prestar atenção nisso, eu vou olhar para isso, mas vou começar a prestar atenção nos sinais, como é que eu vou resolver e tal. E aí, de fato, apareceu, né? Enfim, o meu ex-chefe ali do Felsberg, que já tinha montado o escritório de advocacia dele, né? Junto com outros sócios, me chamou para um almoço e me convidou, né, para fundir os escritórios. Falou: a gente está vendo sua trajetória, seu escritório, você enveredou mesmo ali para infraestrutura, você saiu do M&A e tal. A gente hoje tem um escritório, ele já tinha um escritório ali de médio porte, né, o MHM, e a gente está querendo desenvolver essa área. E eu tinha trabalhado com ele anos, né, enfim, já tinha trabalhado no Washington, depois eu fui com ele para o Felsberg, conheci os outros sócios. E eu fiquei super contente, né? Porque eu acho que era tudo que eu queria naquele momento, poder ter sócio, poder ter gente para trocar, né? Ainda mais na situação que eu estava já grávida. E ainda falei para ele, poxa, mas eu tô grávida, né? E ele falou, mas isso não é um problema. Para mim, pelo menos, não é um problema. Óbvio, vou voltar para os sócios e tal. E aí eu acabei, entre essa conversa acontecer e de fato eu mudar para o MHM, eu mudei para lá, eu estava, sei lá, de 37, quase 38 semanas, que é 9 meses de gravidez já, né? Eu mandei com uma barriga desse tamanho. Uma semana depois, meu filho nasceu. Então, eu fui para o escritório, eu levei todos os casos, levei minha pequena equipe e tal. Fiquei uma semana e saí para ter bebê. Foi muito síncrono, sabe? Assim, foi impressionante. Então, a sua trajetória tem a questão de ser mais generalista, digamos assim, ao longo da sua carreira. Tem uma outra questão de você também deixar essas coisas se levarem, não só a ser generalista, mas também não ter um apego, assim, né, com essa área específica. Agora, com esse ponto que você está trazendo desse sócio, dessa veia empreendedora, né, de que você abraçou a veia empreendedora e quis fazer do seu jeito, que também não é uma coisa super comum no direito. De onde que veio isso? E essa parte de, assim, porque hoje muitas pessoas perguntam, né? Como que se desenvolve essa parte de captação, de geração de negócios? Como que isso veio para você? Né? Você falou, os clientes depois da Sabesp começaram a me demandar, né? Uhum. Como que isso veio para você, sim, de construir a sua carteira? E esses sócios que já trabalharam contigo lá atrás, eles ficaram assim surpresos. Nossa, a Rosane está com o próprio escritório, está com a carteira de clientes dela, não é mais uma profissional técnica, é também uma empreendedora. Como é que foi essa virada de chave específica para você? Eu acho que ela não foi intencional. Essa questão comercial até é uma questão que eu falo muito aqui no Sozokawa, porque eu acho, a minha geração, a gente não foi treinado para isso, em nenhum momento. Não sei se na época tinha muito mais trabalho do que de fato, né? Só o fato de ter a placa, os trabalhos já vinham, né? A gente teve ali a abertura do mercado com Collor, Anexo 4, né? Então teve muita internacionalização, né? Ou muita gente vindo para o Brasil, né? Entrada de novos players, enfim. Então, não sei se por isso ou porque é histórico mesmo, mas fato é que a gente nunca desenvolveu. Eu nunca fui treinada. Eu adoraria. Se você me perguntar como que aconteceu, aconteceu naturalmente, a partir do trabalho. Pois é. Porque no setor público tem muito isso, né? É muito difícil você fazer o primeiro projeto. Quando sai uma lei, né? Todo mundo falava, essa lei vai pegar ou não vai pegar, né? E aí, quando você faz a primeira estruturação daquela lei, e que de alguma forma foi bem sucedida, quando você pega uma praça como o Estado de São Paulo, vira uma vitrine. Então, as pessoas começam a te procurar, é meio, olha, eu quero fazer. Agora, recentemente, a gente fez um projeto com o governo do Paraná. E eu recebi uma ligação de uma pessoa falando: olha, eu soube que vocês foram o escritório responsável por esse fundo, eu queria bater um papo com você para entender. Então, eles me procuravam muito para saber, poxa, foi né, a primeira de saneamento, tem 3 assinadas no Brasil, você fez uma delas, uma enorme, tinha a linha 4 do metrô, teve aquela história até do buraco e tal, também do governo do estado de São Paulo, tinha a Alto Tietê e tinha da Embasa.
Então, não foi um esforço de venda. Veio, aconteceu, Sim. sabe? Foi uma sorte, talvez, né? Eu estava no lugar certo, na hora certa, tinha acabado de sair uma lei, eu fiz o primeiro projeto, a gente estava com um gargalo ali de limite fiscal, então precisava, se de fato você começar a ter uma desestatização, ou começar a passar projetos para o privado, sem necessariamente ser uma privatização, que era o modelo que a gente tinha antes, né? Ou você privatizava, ou aquilo ficava sob a execução do Estado, então você cria aí uma outra modalidade. Então aconteceu, de fato, não teve um. Aí eu fazia um bom trabalho, aí indicava um outro, aí fazia um bom trabalho, indicava, enfim. Mas isso é uma coisa que eu olho para trás e que eu falo, me faltou, sabe? Me faltou muito ter uma intencionalidade na venda, na formação da carteira, um posicionamento, sabe? Eu acho que é uma coisa que hoje eu tento fazer diferente aqui no escritório. Por isso que quando a gente montou o escritório, eu falei, eu quero isso se eu for a gestora. Porque eu sabia o que eu queria fazer diferente. Eu queria ter a caneta para fazer diferente. Pelo menos para testar o que eu acreditava, né? E isso é uma das coisas que eu olho para trás e falo, poxa, eu poderia ter surfado muito melhor se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, sabe? Aproveitado toda essa minha entrada, ou todo esse meu nome que começou a ser criado ali no âmbito do setor público para o setor privado, né? Eu acabei fazendo orgânico, tá? Não é que eu não fiz nada, porque aí quando eu vou para o MHM, tinha uma área lá que era uma área de marketing muito, como é que eu vou dizer, muito tímida. E eu sempre gostei da parte de marketing, assim, eu acho que sou uma pessoa que eu me comunico bem, eu gosto de dar palestra, eu gosto de dar aula, tal, então, de todos os sócios que estavam ali, porque as áreas nos escritórios de advocacia se organizavam assim, né, qual sócio que tem, né, mais ligação com aquela área ficava responsável pelaquela área, então eu fiquei responsável pelo marketing do escritório. E aí eu fui começar a estudar um pouquinho, então, né, olhar um pouco para o Vimento, o que a gente pode e não pode fazer e tal. Então, na época não tinha nem redes sociais, né? Então, palestras, patrocínios, né? E aí eu comecei a entender a importância da gente fortalecer nossa marca através desses processos. E eu fiquei responsável, e eu até, nossa, até eu sair do Madrona eu era responsável por isso. Eu fiquei talvez uns 20 anos, uns 15 anos da minha vida fazendo isso. Então, ali talvez eu comecei a desenvolver mais um viés mais comercial, sabe? Mas eu não acho que foi alguma coisa pensada, intencional. Sinceramente, não. Eu teria feito muita coisa diferente do que eu fiz hoje. Mas esse primeiro passo, né, o que eu vejo assim, quando eu converso com pessoas que são super bem-sucedidas nessa parte de captação, nenhuma delas disse assim, cara, eu tive um treinamento que foi game changer. Uhum, Teve esse primeiro passo que foi muito ali de colocar a cara, de errar e acertar, uhum, né? Para depois você chegar no modelo, e aí é óbvio, eu acho que a partir de um certo momento, ou ainda que o treinamento ele entre desde o início, uhum. você vai ter que ter essa exposição, né, que se diz na psicologia, que é a única forma de você acabar com os medos, com as ansiedades, né? O Sim, sim. método de se expor àquilo. Uhum, E muitas vezes você vê que pessoas que têm esse treinamento e tal, mas não têm esse nível de. Segue sem esse nível de exposição e aí acaba não uhum. tendo esse resultado. Então, você está trazendo interessante, né? Você não planejou a sua carreira como um todo, né? E essa parte também não. Mas acabou funcionando. Hoje você faria diferente. Você vê que dava para potencializar ali com algumas skills dessa parte Uhum. comercial, mas deu certo, né? E aí, como é que foi essa migração do MHM para o Madrona e depois Souzokawa, né? Isso, então. Aí, quando eu cheguei, né, no MHM, acho que foi uma época muito boa, assim. Eu acho que foi o primeiro escritório que eu realmente me senti assim. Eu falei, poxa, é aqui que eu quero trabalhar. Sabe aquela sensação que eu te falei que ainda não tinha acontecido? Eu sabia que eu queria ser sócio de um escritório, eu sabia que eu queria, né, enfim, desenvolver minha carreira, ter minha autonomia financeira e também minha autonomia técnica, por óbvio, enfim, mas não tinha ainda acontecido. Quando eu fui para o MHM, eu cheguei lá, eu falei, putz, é aqui. Eu tive assim uma relação assim de cara muito o tal do affection, né, que a gente Uhum. fala assim com os meus sócios, né? A gente se deu muito bem, a gente queria olhava para o mesmo lugar, era uma sociedade ainda pequena, em desenvolvimento e tal, com projetos muito legais. Então foi muito legal essa época assim que eu trabalhei lá. De cara eu já assumi meio que o marketing, porque não tinha ninguém cuidando, então eu cuidava do Deixa marketing comigo. ali.
imagina, com a Luana, que trabalhava comigo lá no Emiló, aí ela foi fazer faculdade de marketing, se formou em marketing, enfim. Tem uma história Tá longa aí contigo até e tá hoje, que comigo legal. até hoje, Isso acho que é uma das coisas que eu me orgulho muito na minha trajetória, é a minha formação de equipe das pessoas, todas as pessoas que eu trabalhei na minha vida, eu me dou muito bem até hoje, a gente troca muita informação, a vida anda e de repente a gente começa a trabalhar junto de novo, enfim, As isso é muito portas estão sempre legal. abertas, né? Você citou vários exemplos de pessoas que lá no começo da sua carreira entraram, depois voltaram e te Exato, convidaram para uma exato, foi isso nova mesmo, empreitada. E aí foi isso, fiquei lá e aí, enfim, em algum momento também alguns sócios não estavam mais satisfeitos com aquele modelo e aí a gente fez uma cisão e saímos ali em quase 70 pessoas, foi uma mudança bem grande, assim, bem drástica na época, para montar o Madrona, né? Então era o Madrona Hong Mazuco e dali virou só Madrona, né? A gente saiu, o Ricardo Madrona com mais, eu acho que seis sócios, né? E aí todas as equipes e pessoal de back-office e tudo mais. E aí juntamos com o Zé Luiz, né, que era um sócio de M&A, Zé Luiz Camargo, e montamos uma Madrona. E aí, assim, eu brinco, né, foi de novo um período, assim, de muito crescimento, né, porque eu comecei ali um escritório do zero mesmo, do zero, porque essas cisões, né, essas rupturas, elas nunca são muito planejadas, né? Sim. Então, começa uma insatisfação e tal, uma reunião de sócios mais espinhosa e tal, até que uma hora É. chega, não dá mais, né? E na hora que chega, não dá mais, não é que você tem preparado um espaço físico, você não tem contratado uma TOTO, você não tem nada, né? Você não tem um computador, né? Você tem uma vontade de fazer alguma coisa diferente. Foi assim que a gente saiu. Então a gente começou, e aí nessa época eu fazia parte do comitê executivo do escritório, era eu, Ricardo e Milena, então ficou essa coisa de montar todo o escritório, desde o espaço físico, contratação de todos os fornecedores, site, tudo que você pode imaginar, né? Enfim, a gente cuidava, a gente se dividia, nossa, você toca isso, você toca isso, você toca isso. Força E tarefa ali. foi uma tarefa, e foi uma época que estourou o Lava Jato, então 2015 ali, e aí a minha área sofreu pra caramba, porque eu trabalhava basicamente com grandes projetos, infraestrutura, várias concessões e tudo mais, e parou, né? E aí na hora que parou, eu falei, não, me dá aqui que eu vou tocar, então eu vou ficar responsável por colocar esse projeto aqui de pé. De todas as sócias, eu estava com menos trabalho, eu falei... E aí eu me envolvi, assim, em todos os processos, né? Foi muito legal, assim, de me envolver, e aí você vendo as coisas acontecerem, né? Tanto que quando eu fiz aqui o Sozocal, para mim já era, tipo, as dores de barriga que alguns tinham, eu falava, não, fica tranquilo, que vai dar certo, né? Enfim, foi muito legal. E o projeto, né? O que a gente queria construir ali, né? Porque eu acho que você sempre, quando você vende uma cisão, você vende uma dor, que você não quer mais aquilo, né? Ou uma parte daquilo, e você quer construir uma coisa diferente. E foi muito legal, acho que foram quase 8 anos lá, né? 2015 até 2023. Passamos pela pandemia, na pandemia eu estava no conselho, então eu tive a oportunidade de ficar no comitê executivo, então a gente tinha, vamos dizer assim, como se fosse um triunvirato ali, né, de 3 gestores. Aí depois, no momento, a gente falou, não é a melhor governança, a gente elegeu o Ricardo para ser o CEO mesmo, e a gente montou o conselho de sócios, que aí virou eu, a Milena, que já éramos do comitê, e veio mais uma pessoa para formar o conselho de sócios. Então eu continuei na gestão do escritório, né? Foi muito legal, assim, eu aprendi muito ali naquele processo. E aí foi a época que eu comecei a pensar, falei, poxa, gostei desse bichinho aqui, sabe? Eu gostava muito de advogar, continuava advogando bastante e tudo, mas comecei a olhar e falei, poxa, talvez eu pudesse ser uma gestora. As pessoas me respeitavam, me ouviam quando eu trazia minhas opiniões, enfim. E fui fazer um curso, né, de capacitação para conselho, né, porque eu falei, bom, o que eu vou fazer depois daqui, né, enfim. E eu falei, poxa, talvez eu poderia ser uma conselheira, porque as pessoas, eu tenho a sensação que quando eu falo, as pessoas prestam muita atenção, elas me escutam, né? Eu falei, então eu devo falar alguma coisa, né, que faça algum sentido. E aí fui para São Paulo, fiz o curso ABPW, né, que é um curso voltado, né, para a formação de conselheiras mulheres, né, todas ali no nível C-Level, fiz um, um, uma formação também, tinha um módulo internacional, foi super legal, porque foi logo depois da pandemia, acho que 2022, e a gente foi para uma universidade na Dinamarca que chama Chaos Pilot, que é pilotar no caos, né?
que é o que a gente vive hoje, né? Então, acho que me agregou muito, sabe? Aquele, né? Eu acho que todas as matérias que eu tive lá, tanto que depois desse eu não parei mais, né? Eu fiz o LDR, aí depois eu fiz o de finanças, aí eu fui fazendo curso, sabe? Porque eu falei, existe um mundo além do direito. Eu sempre soube que existia, eu acho que quando eu estava lá na Sabesp eu olhava muito isso, né? Mas eu comecei a me interessar mesmo, sabe? Eu queria ter um pouco mais de repertório, queria... é, quando a gente falava nos projetos ali de concessão, queria entender melhor o que era a TIR, que se falava tanto, sabe? Então, acho que é um pouco de curiosidade mesmo, né? Eu sempre fui uma pessoa curiosa. E aí foi quando eu fui. E aí, no final ali do Madrona, eu acabei saindo para um período sabático. Eu já estava cansada ali também, eu acho que tinha tido pandemia, várias coisas, enfim. Aí eu resolvi parar um pouco, sair, enfim, viajei para fora do Brasil com meu filho, enfim. Ele foi fazer um módulo fora do Brasil. Nessa época você começou a meditar ou já meditava antes? Eu acho que eu sempre meditei e voltei, meditei e voltei. Nessa época que eu fui para o Canadá, eu voltei à prática. Mas a minha prática da meditação, ela vai e volta, né? Que a Eu gente estava acho. falando, quando as coisas vão bem, a gente acha que não precisa mais e para, mas quando tem os momentos desafiadores é que a Exato. gente lembra, putz, como aquilo me fazia bem, como pode me ajudar, né? É isso aí, é isso E mesmo. aí você voltou, É meio que. Parece que a meditação é meio. Você tem que ter tempo para aquilo, né? Não é que você acha tempo para colocar. Então, eu estava no Canadá, eu tinha tempo, né? Sem falar que lá tem 1 milhão de parques, então é a coisa mais linda, você tá na natureza, você fazer trilhas e tudo mais, né? Aí você volta pro dia a dia e o desafio é meditar aqui, né? No meio da loucura, não é lá, né? E aí foi isso, eu já tinha me afastado do escritório, já tinha talvez algum nível de insatisfação, né? Acho que esses são movimentos que me acompanham, né, de alguma forma, né? E não necessariamente ruim, porque não estava funcionando, pelo contrário, eu acho que o Madrona é um escritório assim que eu ajudei a formar, que eu tenho um orgulho e que eu tenho um carinho enorme pelas pessoas, enfim. Foi de novo uma época de muita felicidade. Eu acho que eu tive momentos, assim, não tem nenhum momento assim que eu possa dizer, vou olhando para minha carreira que eu falo, nossa, que inferno que foi aquilo. Acho que não teve, acho que eu tive boas experiências. E quando elas começaram a não ficar tão boas, eu rapidamente fiz meu movimento, é, olhando que aquilo lá não era para mim, né? E aí teve uma ruptura ali nesse período e alguns sócios resolveram sair do escritório para montar o Sozokawa e aí teve a oportunidade, né, de eu vir também. Eu estava lá no Canadá, a gente fez um call, conversamos, né, sobre essa possibilidade. E aí foi quando você falou que eu falei isso, que eu falei, olha, eu quero ir, eu tenho vontade de montar um escritório com vocês. Eu nunca imaginei que eu ia montar mais um escritório na minha vida, né? Porque eu montei o Emiló, depois eu montei o Madrona, né? E agora o Sozokawa. Eu nunca imaginei que eu ia fazer mais um, que se alguém me contasse eu ia falar de jeito nenhum, mas aconteceu. Mas eu quero ser a CEO, eu quero ser a gestora, né? Eu lembro que eu falei, era um Zoom, né? Eu lembro que eu falei, sabe quando você fala e dá vontade de fechar a câmera e falar, falei? Sabe, tive coragem, né? Porque para mim é um pouco daquele o livro, né, acho que da Sandberg, que ela fala, né, que é a CEO do Facebook, que ela fala que é o lean-in, né, que eu entrei no jogo para valer, né? Então eu falei, vou me colocar, né? O máximo que eu posso falar, eu ouvi não, mas eu vou dizer que é isso que eu quero, né? E aí, na hora, todo mundo falou, claro, porque ninguém quer ser, né? Ninguém, não é alguma coisa, não é que tem algum glamour, não é que você ganha mais, não é, não, você tem um monte de responsabilidade e tal. E todo mundo falou, não, acho que é ótimo, acho que você já estava no conselho do Madrona, você gosta, você tem liderança, então tá ótimo, toma que o filho é seu, né? E aí foi assim que começou o Suzuka. Eu tive que voltar antes, né? Porque para montar o escritório não dava para montar de longe, né? Eu tive que interromper ali, eu fiquei. E a ideia era ficar 1 ano, eu fiquei 8 meses. E voltei e montei o Suzuka, assim. E tem sido um projeto muito legal, 3 anos, assim. né? Isso. 3 anos, a gente está fazendo 3 anos agora em março, né? A gente saiu do Legal. Madrona em fevereiro, né? Enfim. E aí montamos mais meio, né? Mas o que a gente montou para valer, tinha um espaço físico e tal, que não nem era aqui, que já é o nosso segundo, né? Que a gente já cresceu, a gente foi para um menor. E, e aí tem um pouco a história de a gente sempre quer fazer diferente, né? Sempre eu falo, eu brinco um pouco, eu falo, a gente está sempre olhando o que não deu certo, né? Natural, acho que é do ser humano, que nem casamento, não deu certo aquilo, deixa eu fazer diferente aqui agora dessa forma. E a gente tem feito coisas diferentes. E para mim, eu acho que a grande mudança para mim que tem acontecido aqui, eu não só vou poder dizer se deu certo ou se não deu certo daqui a alguns anos,
é essa história de você comunicar a estratégia, primeiro construir a estratégia de uma forma conjunta, não só no topo. A gente, quando foi fazer o nosso planejamento estratégico, a gente trouxe os seniors juntos para um off-site para a gente montar. E treinamento. Treinamento, e não necessariamente treinamento formal, tá? Treinamento que eu digo eu quero, para você ser sócio do Sozokawa, você vai ter que ter a sua carteira de clientes. Né? O advogado júnior do Sozokawa sabe disso. Ah, mas eu sou júnior, como é que eu vou fazer? Calma, eu vou te ajudar. A gente vai passar por esse processo juntos. E a gente vai ter tempo para isso. E a gente vai ter tempo para isso, exatamente. Ótimo. Mas eu vou te exigir. Eu brinco um pouco o lema aqui. A gente é muito exigente. A régua é muito alta porque a gente quer ser um escritório enxuto. Para você entregar, né, ser um full service e ser bem enxuto como a gente quer ser, você tem que ter gente muito seniorizada. E não necessariamente seniorizada no sentido de idade, tá? Mas você tem que ter um júnior muito sênior. Um júnior muito capaz, né? Um júnior que entrega como 3, como 4 júniores, como, né? Enfim. Então eu falo, a régua aqui é muito alta. A gente é muito exigente. Mas a gente vai treinar você para te exigir. Isso eu te garanto. E tem algumas coisas que eu acho muito interessantes da sua liderança, Rosane, que eu queria explorar melhor. O fato de, assim, primeiro, você faz o onboarding com todo mundo que entra no escritório. É isso. Todo mundo. Independente da área. Independente da área. Eu tenho um dos meus combinados no nosso planejamento estratégico foi: precisamos comunicar o planejamento. Para isso, e o escritório também é novo, né? Então a gente começou com 18 pessoas e hoje a gente tem acho que 54 em 3 anos. Então a gente triplicou, né? E a gente está com algumas vagas abertas. Então, escritório de advocacia tem muito isso. Eu brinco, né? No começo, até 5 anos, 6 anos, a gente cresce em PG, né? A gente dá aqueles saltos. Depois eu acho que começa a estabilizar mais. Então entra muita gente aqui no escritório. E graças a Deus a gente não tem, a gente tem praticamente zero de turnover, né? A gente perdeu até hoje só uma pessoa que resolveu sair porque resolveu voltar para o interior. Em 3 anos saiu uma pessoa. Saiu uma pessoa. A gente já dispensamos 2 ou 3, né? Que quis sair uma pessoa. Mas que quis sair só uma pessoa. Quem está com a gente está lá desde o começo, né? E então o que eu faço? Eu, a cada 3 meses, eu olho e falo: tem gente nova? Quem entrou? Ah, entrou uma faxineira, entrou o sócio, um sênior, entrou às vezes até um sócio patrimonial, né? Que o sócio patrimonial eu tento fazer um pouquinho esse onboarding um pouquinho antes, né? Para contar um pouquinho mais para ele, mas ele participa também. E aí eu falo: então tá bom, então vamos marcar o nosso onboarding. Aí é uma reunião de 1h30, aonde eu conto para essa pessoa quem é o Sozokawa, quem é o profissional do Sozokawa, quem não é o profissional do Sozokawa, o que eu espero dessa pessoa, né? Uma vez ela estando dentro do escritório, qual que é o nosso planejamento estratégico, o que a gente vai fazer até 2030, que o nosso planejamento estratégico vai de 2023 até 2030, quanto a gente fatura hoje e quanto a gente vai estar faturando em 2030. Então é uma conversa assim, bem que eu conto uma história mesmo, assim, e tem sido muito legal. Assim, às vezes quando eu vou falar, vou de novo falar a mesma coisa, né? Mas fiquei curioso aqui, quem é o profissional do Sozokawa, de forma resumida? Quem não é e o que vocês esperam das pessoas no geral, assim, no resumo da ópera? O que eu falo? Quem é um profissional do Sozokawa? É um empreendedor. Legal. Aqui a gente não tem espaço para não empreendedores. Ah, mas eu não quero empreender, eu não quero ser sócio, eu não quero... Então não vai funcionar aqui no Sozokawa. Todo mundo que entra aqui tem que querer ser sócio. Tem que querer ser dono, tem que querer de fato empreender, correr riscos. Isso é interessante, porque não adianta você querer ser sócio, assim, um sócio de serviço, que eu vou ter o status de sócio, mas tudo bem eu só fazer o trabalho técnico. Não. Não. Hoje, no momento de hoje do Sozokawa, o que a gente busca é essa pessoa que quer. Porque a gente quer que o escritório cresça, a gente quer que essas pessoas cresçam com a gente, que a gente quer que ela tenha esse espírito de empreender. Então, para você ter, quando você tem um espírito empreendedor, você corre riscos, eu acho. Então, a gente quer esse profissional, sabe, mais arrojado, que vai ali no limite, né? A gente fala assim, criativo, enfim. Então, é uma coisa que eu falo, o profissional Sozokawa é um profissional empreendedor. E convenhamos, né, Rosane, eu acho que tem um erro que pouco se fala no mercado jurídico, que muitos escritórios cometem, que é dar a sociedade como forma de retenção. Ou seja, você tem um bom profissional tecnicamente, você não quer perder essa pessoa,
e você dá a sociedade para alguém que não está preparado para ser sócio, no sentido da palavra, no sentido, na Sim, essência sim. de ser sócio, mas você faz aquilo para reter aquele profissional. Às vezes você faz aquilo mais de uma vez e depois você tenta cobrar dessas pessoas que elas têm um comportamento, né, como se sócias de fato fossem. Fossem, exatamente. Eu vejo isso muito. Concordo, eu vejo isso muito também. E vejo também, às vezes a pessoa até quer, mas o que você falou é importante, ela não está preparada. Sim. Até porque eu acho que a sociedade não verbalizou. Nunca me disseram o que eu precisava fazer para ser sócia. Eu nunca ouvi isso de ninguém, né? Então, assim, aqui a gente verbaliza. Todo mundo sabe exatamente o que precisa fazer. Então, eu acho que assim, acho que uma característica muito marcante nossa é essa. Eu acho que o profissional Sozokawa, eu brinco sempre, é um profissional que sorri, ele é uma pessoa que sorri. Eu quero que as pessoas estejam felizes, alegres, se desenvolvam, tenha um repertório. Então, outra coisa que eu falo, o profissional Sozokawa é curioso, pergunta por quê? É um profissional que lê jornal, que viaja, que vai em exposição de arte, que quer entender o que está acontecendo nos Estados Unidos, que quer. Então, assim, tem curiosidade mesmo, para ter repertório, sabe? Eu acho que é uma coisa que alimenta, né? Muito a gente, né? E acho que é um profissional, assim, que tem uma régua técnica muito forte. Eu não quero chamar o técnica no estrito senso, né? Vamos dizer assim, é, é, técnica, vamos dizer assim, no sentido antigo. Eu acho que Da entrega, da né? entrega. Eu acho que ser técnico, todo mundo tem que ser um bom advogado. Eu acho que é meio. Eu brinco, né? Você abrir uma portinha na Faria Lima, com certeza, alguma coisa de boa você já fez, você deve ter uma boa técnica e etc. Mas eu acho que é um ir além, né? É aquele profissional que ele vai conhecer a área dele, ele vai conhecer o negócio do cliente e ele vai conhecer as outras áreas também. Eu falo isso, num escritório como o nosso, eu falo, antes de você trabalhar com o mercado de capitais, fazer CRI, CRAF, DIC, ou sei lá, ou antes de você fazer uma concessão, uma PPP, etc., você foi para a faculdade de Direito. E na faculdade de Direito você teve N disciplinas. E aqui no escritório tem N disciplinas também. Então, o profissional Sozokawa, ele tem que ter uma base generalista. Ele não pode ser um profissional, ele pode trabalhar com, sei lá, com infraestrutura, mas ele tem que saber a diferença de uma sociedade anônima para uma limitada, ele tem que saber que existe sociedade unipessoal, ele tem que saber o que é uma SCP, enfim, ele tem que ter conceitos básicos, né? Eu falo das áreas do direito afetos, né, ao mundo empresarial, né? E você só vai ter isso se você tiver curiosidade, se você tiver interesse. Porque aí você vai aprender, conforme você vai trabalhando nos projetos, você vai tendo oportunidade, daí você vai atrás. E hoje em dia é muito fácil ir atrás, Muito né, fácil. de conhecimento, né, enfim, de informação. Então, isso é. E aí, fazendo a contrapartida, o que não é, né, um profissional Sozokawa? É um profissional que só diz não. Eu odeio gente que diz não. Odeio, adoro ouvir sim, sim, sim. Eu brinco, né? Eu falo assim, a gente tem que aprender a dizer mais sim, né? Porque, claro que a gente vai dizer alguns não, mas até a forma de dizer não é diferente, né? Eu brinco com o advogado, a gente é preparado para dizer não, para achar o risco, para achar o problema. Hoje eu estava numa reunião, a gente estava falando isso. A nossa cabeça, quando você pega um contrato, você quer achar o problema, né? Você pega o contrato, você lê, você fala onde que está o problema e você quer mostrar para o seu cliente o problema, para mostrar que tecnicamente você é muito bom, que você viu alguma coisa que ele não viu. Eu acho que mudou, eu acho que não é mais isso. O teu cliente, ele não quer que você aponte o problema, ele quer que você aponte a solução. Pode vir até a partir de um problema, entendeu? Mas assim, eu não vou focar no não. Não, não dá, esse contrato tem uma cláusula que diz, não, eu vou focar no sim. Olha, eu vi que o contrato está muito bem feito, o contrato tem uma questão aqui que eu acho que a gente podia fazer um pouco diferente dessa forma. Então, assim, eu falo, não vai funcionar aqui. O não pelo não, ou, né? E a gente escuta muito não, é engraçado, eu comecei a prestar atenção, mas falei, gente, como eu escuto não, né? Às vezes as pessoas concordam com não, né? Não, mas É, é isso. E é total. interessante que o jurídico, o técnico, ele nunca vai superar o humano, né? Porque quando você fala um não, assim como você fala um mais, você automaticamente no nosso cérebro você gera um conflito.
E aí no conflito, a grande maioria das pessoas tende a ficar límbica ali, né? Ela entra no modo ou correr, lutar ou paralisar. Exato. E as pessoas vão criar ali um bloqueio com aquilo. Então, aquele negócio de trocar o mais por outro lado, né? E evitar falar um não, mas você concordar com a pessoa e pensar, mas tem também esse caminho aqui, né? Por outro lado, você pode pensar, porque o advogado ele tem muito essa questão de, às vezes, achei um risco, é como se eu estivesse num caça ao tesouro. É Tá aqui isso, o risco, achei o risco. Não pode. Tá o risco aqui. Exato, exato. Outro dos nossos pilares é a simplicidade, né? Que não é ser simplório, né? Mas ser simples, né? Uma das coisas, quando a gente montou o Sozocal também, a gente falou, pô, dá para praticar uma advocacia simples, bem mais simples do que a gente pratica. Porque advogado sempre tem, né? Desde vamos dizer assim, da retórica, desde a forma como você escreve, a forma como você fala. Eu lembro uma vez, recentemente, no final ali do Madrona, que eu recebi um e-mail de uma pessoa do contencioso que eu li o e-mail inteiro e eu não entendi se a decisão tinha sido favorável ou não para a gente. Ele tinha preparado uma minuta de e-mail para mandar para o cliente. Eu falei, gente, não é possível. Eu li, eu sou advogada. Afinal, a gente ganhou ou não ganhou? Né? Enfim. Então, isso é uma coisa que a gente tem muito clara como pilar aqui, né? Pilar de cultura é a simplicidade no falar, no se comunicar, no escrever, na solução. Não fica arrumando o problema. Se a solução é simples, faça a solução simples. Se o honorário não vai ser tão alto como você achou que ia ser, maravilhoso porque você conseguiu achar, tá ótimo. O cliente vai ficar feliz que você resolveu de uma forma simples e ele vai voltar, porque ele viu que você não achou problema onde não tinha problema, né? Ou você não está criticando por criticar, né? Então isso é uma coisa. Então eu falo isso muito do profissional Sozocal. Eu falo, o profissional Sozocal, ele tem as conversas difíceis, com respeito, com tranquilidade, mas ele tem as conversas que tem que ter as conversas, né? Entre nós. Então assim, eu não vou. Se eu tenho um problema com você, se eu estou tendo uma dificuldade com você, eu vou sentar e vou conversar com você para a gente resolver, para simplificar, né? Eu não vou criar um problema que vai para debaixo do tapete, depois vai um pouquinho mais para debaixo do tapete, aí algum dia você fez alguma coisa que não tem nenhum problema, que foi uma bobagem e eu estouro, né? Isso é meio... as cisões vêm muito daí, eu acho, nos escritórios, porque a gente não tem as conversas que tem que ter no momento correto, né? Então isso é uma coisa que eu falo muito para eles, né? Eu falo, gente, a gente precisa poder se comunicar. A gente podia, e é por isso que eu faço as minhas mentorias aqui com a moçada, que eu gosto muito, que é o momento que eles têm para conversar comigo, num ambiente menor, para me contar, né, o que está dando certo, o que não está dando certo, onde eles estão encontrando dificuldade, como é que a gente poderia fazer diferente. É a conversa, né? No final das contas, eu falo, eu rodei, falei, onde que tá, né? Onde que tá o segredo do sucesso, né, até agora? Eu acho que tá muito em você abrir esse canal de conversa, de escuta ativa de verdade. Não é só, eu vou só te ouvir por ouvir, não, eu vou te ouvir de verdade. E você poder mudar de ideia, né? Ou não mudar de ideia e explicar o porquê que você não está mudando de ideia. Então, isso, assim, eu acho que eu tenho muita credibilidade com o time, porque não tem nada que eu deixo no ar, que eles não vêm conversar comigo, e que eu falo, eu vou voltar para vocês, eu volto. Eu acho que isso daí é um dos pilares, sabe? Assim, e eles sabem que eles podem contar comigo, inclusive que vai ter vezes que eu vou dizer não. Não, porque não concordo, não é por aí. No outro dia eles falaram assim, não, porque a gente quer a gente queria ter um pouco mais de visibilidade da saúde financeira do escritório ao longo do ano, se a gente está dentro da meta, se a gente não está, e blá, 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 blá. E aí eu falei para eles, então eu não vou passar isso para vocês, porque eu acho que vocês não estão prontos para isso. Porque tem meses difíceis, sim, é do negócio, e eu não quero ninguém aqui com dor de barriga. O trabalho de vocês não é ter dor de barriga, a dor de barriga agora é nossa. O trabalho de vocês é entregar o melhor trabalho, é se preparar, é se desenvolver. Não é olhar se está ou não está fechando a conta. Esse é um ponto muito importante. A transparência na medida certa, né, Rosane? Porque transparência total, né? Tem muita gente que não sabe lidar com isso. Sim. E aí você causa um problema por abrir demais também, né? O que eu vejo por vezes acontecer. Mas essa estratégia está dando certo, né? Em 3 anos triplicou o time, o faturamento vem aumentando, crescendo aí bem todo ano, né? A gente vem batendo as metas. Esse ano agora a gente ficou 30% acima da nossa meta. Uau. A gente fez o retreat é quando a gente aprova, né, o orçamento do ano seguinte, discute o planejamento, a gente volta para o nosso planejamento inicial, né, o grande,
E aí a gente decupa o que a gente vai fazer ano a ano, e é o momento que a gente faz, né? O ano passado, né? O ano retrasado a gente fez no Rio, e o ano passado agora a gente fez em Salvador. E o ano retrasado eu lembro que a gente saiu com uma meta e todo mundo falando, é impossível, né? Os sócios, né? É impossível, tal. E eu falava, não é impossível, a gente vai bater essa meta e a gente vai superar. E a gente superou em 30%, né? Aí agora esse ano de novo, é impossível. Eu falei, gente, não me desafiem. O ano passado vocês falaram a mesma coisa, né? Mas eu acho que é porque tem muita, sabe, essa coesão mesmo, todo mundo tá remando para o mesmo lugar, todo mundo sabe exatamente onde a gente quer chegar, todo mundo é parte, todo mundo mesmo, né? Óbvio que tem uma responsabilidade maior, o patrimonial e tudo, mas os sócios, né, os advogados, sócios de serviço, o pessoal do administrativo também. Agora a gente vai ter o Sozokawa Day, que a gente faz todo começo de março, né, que a gente comemora o nosso aniversário dia 5 de março, e o Sozokawa Day vai ser no dia 3. Então, o que é o Sozokawa Day? A gente fecha o escritório, vai para um off-site e conta para todo mundo qual é o planejamento do ano. A gente fez lá em dezembro, né, no retreat com os sócios patrimoniais, aprovamos, fizemos o orçamento e agora a gente vai contar para todo mundo o que vai ser esse ano, né? E qual que é o papel de cada um, quais são os projetos que a gente tem, aonde a gente vai colocar os nossos dinheiros, em marketing, business development, em institucional, enfim, quais clientes a gente quer explorar, quais áreas do direito a gente quer explorar, enfim. Então, é um momento muito legal, assim, sabe? De construção, porque na hora que você divide ali e você abre, eu sempre faço alguns workshops, divido em grupo para ouvir todo mundo também. É como se você está construindo junto, né? Todo mundo. Sim. É como shaking hands, olha, é isso que nós temos que fazer esse ano. A gente sai daquela sala ali, ó, vamos. Então tem um senso coletivo, sim, né? Que eu acho que é muito poderoso e que é muito difícil você conseguir hoje em dia, né? Com híbrido, com N coisas, né? Que eu acho que ficou mais difícil. Mas eu acho que é o caminho, sabe? Meio básico. É isso. Se a gente não conseguir formar isso, essa sensação, a gente não vai, né? No primeiro problema que a gente já teve alguns, a gente vai cair, né? Ou, enfim, eu estou bem contente com o que a gente tem conseguido até aqui no escritório. E deve estar mesmo, Rosane. Parabéns por essa trajetória, pela trajetória do Sozokawa, uma aula aqui de empreendedorismo, de superação, de disciplina, né? De mesmo, assim, de que as coisas não precisam ser planejadas, né? Eu também tenho muito isso da minha carreira, foi zero planejada, assim, foi muito mais... Tem uma parte de intuição, mas tem a parte assim de, cara, eu tô fazendo o meu melhor e as coisas as respostas vão aparecendo naturalmente para as que eu não tenho hoje, elas vão surgir em algum momento, né? Então, Você é advogado de formação? Eu sou advogado de formação. Também? Eu fiquei imaginando, depois eu vou perguntar para ele, eu fiquei imaginando que você vem do direito, você conhece muito o mundo do direito, porque o nosso mundo ele é bem específico, bem assim, específico, né? Qualquer dia eu vou contar melhor a minha história. Que legal, tem que contar aqui mesmo. Vou contar. Aqui no podcast, muito legal, a gente quer ouvir. Obrigado, Rosane. Bom, você quer deixar algum recado para o pessoal que está acompanhando a gente? Tipo, declarações finais, né? Declarações finais. O que eu acho que eu falaria, né? E talvez a gente sempre volta para algum ponto que talvez a gente não tenha feito da melhor forma, né? Enfim, é parar um pouquinho. A gente falou muito aqui de construir, né? A minha carreira não foi muito linear, não foi muito construída, enfim, em cima, né? Não é que eu fui me direcionando a essa área. Por exemplo, meu sócio de direito público, ele desde o começo sabia que queria fazer direito público, infraestrutura, ele foi fazer a escola, o SPDP e pá, barará. Então, assim, eu nunca tive isso e nem por isso eu deixei de chegar onde eu cheguei. Mas o que eu quero dizer é, se a gente puder, se eu pudesse fazer diferente, né? Se eu puder deixar aqui algum depoimento, se você puder, de tempos em tempos, parar na sua vida e olhar para a sua carreira e olhar, sabe, a meditação que a gente falou bastante aqui, né? Antes de começar aqui a gravação, a gente estava falando da meditação, que é aquele momento de você olhar para a sua vida, né? E aí a sua vida como um todo, né? Profissional, pessoal, emocional, enfim, e pensar o que eu quero para o próximo passo, né? Ter alguma intencionalidade. Hoje eu faço muito isso.
Hoje, já faz um tempo, né? A cada 5 anos, 3 anos, eu paro um pouco e falo, como é que está a minha vida? O que eu fiz até aqui? O que eu estou desenvolvendo? Para onde está indo o mundo? Né? Eu estou ficando mais velha. Então, sabe? Eu acho que essa coisa de você assumir as rédeas, né, do seu desenvolvimento, eu falo isso muito aqui para eles. Eu falo, aqui a gente tem, por exemplo, um instrumento, né, que é o PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Então, todo final de ano, os advogados e os sócios, nós também, a gente faz a nossa avaliação e aí a gente prepara o nosso PDI, que é o que a gente vai fazer naquele ano, né? E aí a gente conversa com o nosso gestor e combina com ele, eu acho que tá bom, não tá, etc, né, o PDI. E quando você for ser avaliado no final do ano, você vai ser avaliado a partir do seu PDI, aquilo que você combinou que você tinha que fazer, se desenvolver, e se você fez ou se você não fez, né? Porque o desenvolvimento de carreira, ele é muito individual, né? Pode ser um pleno 1, você também é um pleno 1, mas você precisa se desenvolver na questão técnica da área, porque você vem de outra área, e eu preciso me desenvolver numa questão mais de comunicação, de assumir mais projetos, cada um tem o seu, né? Então isso é muito legal, aquela hora que você para, que você pensa, que você planeja. Você planeja, você olha para a sua vida, né? Mesmo que depois aconteça tudo diferente, não tem problema, né? E aí vem um pouco da intuição que você fala. Eu não acho que a intuição, ela vem do além, né? De algum... A intuição vem do nosso repertório, de tudo que a gente viveu, né? Então, pode ser que no meio do caminho você programou, você imaginou, você falou, bom, eu vou fazer isso, agora e vem uma outra coisa. Não tem problema, porque como você se preparou para fazer aquilo, você vai se adequar e vai fazer aquilo outro, né? Mas eu acho que é essencial, sabe? A gente ter um tempo pra gente, porque a gente tem tempo pro trabalho, a gente tem tempo pro marido, para uma mulher ou pro namorado, a gente tem tempo para ginástica, a gente tem tempo pros filhos, né, quando você é mãe, mas o tempo de você olhar para você. E aí, geral, não é só no trabalho, é o que eu preciso me desenvolver espiritualmente, o que eu preciso me desenvolver, o que eu quero melhorar em mim, sabe aquela coisa? Eu sempre fui uma pessoa que quis sempre melhorar. Sempre, eu sempre olhava e falava assim, quando aconteceu alguma coisa ruim na minha vida, e acho que nesse ponto a Cabala me ajudou muito, né, que eu estudei Cabala há muito tempo, essa situação aconteceu, qual a sua responsabilidade por ter acontecido isso? Ao invés da culpa do meu chefe, a culpa do marido, a culpa não deu certo por causa dele. Tira isso, tira o ruído. O que você podia ter feito diferente? Isso é muito legal, porque você começa a ter controle até das coisas ruins que acontecem na sua vida, para que ela não aconteça mais, né? Então, acho que o que eu ia falar é isso, se priorizem, sabe? Se eu pudesse deixar uma palavra final, se priorizem na vida, em todas as áreas da sua vida, porque vai ter um efeito, pode não ser imediato, mas isso vai ter um efeito na sua vida. E é muito legal, porque quando você faz, as coisas acontecem, às vezes acontecem de um jeito completamente diferente, sabe? Assim, você fala, nossa, no começo, eu quero esse ano ter uma concessionária, uma cliente como concessionária, uma grande concessionária de rodovia, eu quero que venha de cliente esse ano. É um gol, sei lá, para pôr bem objetivo, né, tá? Quando você vê, acabou o ano, você fala, putz, você sabe que eu não consegui a concessionária, mas eu consegui a gestora que tem uma investida, que é uma concessionária de rodovia e que já está entrando em outro leilão, então eu não consegui uma, eu consegui duas. Então, enfim, eu falei muito, mas eu acho que é isso, se priorizem. Não, a gente não poderia terminar de uma forma melhor, Rosane. Muito obrigado pela sua participação. Esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do Além da Lei. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima. Obrigada, Fernando, Obrigado, foi muito Rosane. legal.